participaram do encontro esse final de semana? Cadê os encontristas, gente? Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Que delícia, que tempo precioso! Aleluia! Nós queremos começar esse culto falando Salmos 66. E o título desse salmo é Ofertas de Gratidão. Você pode repetir comigo? Ofertas de gratidão. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 66, abriram aí? Salmo 66, pode pegar a RA, vou ler até o 5. Aclamai a Deus toda a terra. E eu posso dizer, aclamai a Deus toda a Iamira, amém? Amém. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, Senhor. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Tremendos feitos nessa casa, tremendos feitos nas nossas vidas. Você pode levantar suas mãos e começar a agradecer ao Senhor pelos tremendos feitos. Senhor Jesus, nós estamos vivos. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Senhor Jesus, nós podemos te adorar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Senhor Jesus, obrigado pela sua presença. Senhor Jesus, obrigada pelo seu amor. Senhor Jesus, obrigada pela sua fidelidade. Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor é. Nós queremos, Deus, declarar: essa casa é sua, Jesus. O Senhor é o cabeça dessa casa. O Senhor, Deus, é o nosso cabeça. O Senhor, Pai, é vida, é caminho, é verdade. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós declaramos, Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és bem-vindo neste lugar. Passeia, Jesus, por este altar que é seu. Passeia, Jesus, por essa casa que é sua. Passeia, Jesus, por cada cadeira. Toca, Jesus. Pai, nós queremos declarar, no nome de Jesus, que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Cada dia nós vamos transbordar mais o seu amor, mais, Jesus, o seu cuidado, mais, Jesus, a plenitude do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. E nós te recebemos com uma salva de palmas. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Nós te amamos, Pai. Adoramos o teu nome, Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Vamos adorar o Senhor e declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tudo para nós. E sabe, querido, você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, mas o Senhor queria que você estivesse aqui. A presença do Senhor tem te atraído. E é isso que nós vamos declarar nessa canção, que nós fomos atraídos pela presença do Senhor, atraídos pela glória do Senhor, que não existe nenhum outro lugar que nós queremos estar. Oh, Jesus, santo, santo é o teu nome, Pai. Vamos declarar todos juntos: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo
que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar, Diga isso pro Senhor. em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Senhor Jesus, fomos atraídos pela sua presença, atraídos pelo seu amor, Jesus. E nós amamos, Jesus, estar na sua presença. Vamos declarar isso para o Senhor. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apaga. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar isso. Essa chama não vai se apagar.
Essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar. Não se apaga e não se apagará. Ela não apaga. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Somente a igreja vamos declarar. Essa chama não se apaga e não se apagará. Declara. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Atraído, atraído, atraído. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aleluia! 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 Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 que presença gostosa do Senhor. Santo, 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 santo. Minhas lamparinas estão a só estou esperando o barulho do
passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater, Jesus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Santo, santo, santo. A palavra do Senhor diz que Ele está em todo tempo, na porta do nosso coração. Ele está batendo na porta do seu coração, do meu coração. E nós podemos todos os dias abrir a porta do nosso coração para Jesus. Nós declaramos, Jesus, nós somos teus, Pai. Somos teus, Jesus. tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava
não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de tudo para nós, Jesus. Nós te amamos, te adoramos, exaltamos o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Senhor Jesus, nós entregamos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor fez todas as coisas, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, e sabendo, Deus, que nós fomos adotados, Pai, como filhos, adotados como filhos, Deus, adotados como filhos, Deus. A sua palavra diz, Pai, que o Senhor é o nosso Pai. Nós te amamos, Jesus. Santo, santo, santo. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Declare isso. O Pai das luzes me libertou.
trevas me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus. Tem uma grande família. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Nas trevas me encontrou, e ao teu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre seu, Jesus. Deus, Pra sempre teus. clamamos, Abba, Pai. clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus. pra sempre, pra sempre. Pra sempre seus. Vamos declarar. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho Tenho uma grande família, batizado por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. clamamos, Abba, Pai. clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre clamamos, Abba, Pai. clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre seus. Escute, queridos. Sabe o que é o poder de ter Deus como nosso Pai? É que Ele nos coloca em família. Ele nos dá irmãos. Ele nos dá pai. Ele nos dá mãe. Eu sei que você tem seu pai, sua mãe biológica. Eu também tenho. Louvo a Deus pela vida deles. Eu os amo muito. Mas o Senhor também te coloca numa família espiritual. E eu queria que você olhasse para o lado, para todas essas pessoas que estão aí do seu lado. E nós vamos declarar: eu fui adotado como filho. E eu tenho essa grande família. Eu tenho
adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre seu, Jesus. Pra sempre teus. Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos tanto, Senhor, porque o Senhor, Deus, é maravilhoso e o Senhor é tudo para nós. Entregamos nossas vidas, Pai, diante de Ti. Entregamos tudo o que somos, o que temos, o que viemos a ser, Jesus. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa. Pai, fica no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Se você veio preparado para isso e quiser entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Amém? Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre ser. Aleluia. Quem tem um lugar vazio do seu lado, levanta a mão, que tem um monte de gente em pé lá atrás. Ó, gente, você que quer sentar, tem alguns lugares vazios aí, ok? Então aproveita, por favor. Queridos, nós estamos vindo de um final de semana incrível, sobrenatural, tremendo, poderoso. Deus foi gracioso conosco e nós fomos testemunhas do grande amor, do grande poder, da grande autoridade que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu queria, antes de dar continuidade a este culto, que nós temos uma programação muito intensa, vamos fazer isso então, vamos liberar as crianças. Gente, as crianças de 1 a 11, de 1 a 11, vai sobrar cadeira agora, porque pensa na igreja que tem criança, gente. De 1 a 11, vamos lá que nós já oramos por elas. Crianças de 1 a 11, nós temos um culto sobrenatural para vocês lá atrás também. Aí, querido, você que está aí, vem sentar agora. Queridos, junto com as crianças, eu queria chamar aqui na frente todo mundo que trabalhou no encontro. Não os encontristas, aqueles que vieram servir. De alguma forma você veio ajudar. Eu quero que você venha aqui na frente. Por favor, rápido, 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 agoniado. Você que de alguma forma ajudou no encontro, na cozinha, na limpeza, aonde for, eu quero que você venha aqui na frente.
Coube na foto aí ou não? Queridos, eu falei isso hoje de manhã no encontro e quero falar mais uma vez diante deles. Homem nenhum, pastor nenhum faz a obra sozinho. O mérito não é de uma pessoa, o mérito, na verdade, é do nosso Deus, amém? Mas o mérito muito é de cada um desses, que além de ajudarem, ainda pagaram. A maioria deles, eu estava falando com meus pais hoje, falei assim, nossa, Murilo do céu, mas tinha muita gente para ajudar, né? Eu falei, tinha. Falei, como é que vocês fazem a comida? A gente faz dobrado. Falei, mãe, mas eles ainda pagam a comida. Pago, eu venho trabalhar e pago. Eu falei, pois é, mãe. Queridos, então eu não tenho como agradecer a Deus, porque cada semente que foi colocada no coração dessas vidas que participaram, e eu sei que foram muitas, tem uma pessoa nos bastidores limpando o banheiro. O pessoal ficou aqui até 3, 4 horas da tarde para colocar a cadeira que você está sentado. Vocês encontristas sabem como que estava isso. E cozinha, banheiro, limpeza, louça e etc. Então eu queria muito, muito agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer que a Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E eu sei que aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que é o nosso Pai, que nos adotou como filho, há de recompensar cada um de vocês. E minha gratidão como pastor, e eu sei que a gratidão dos encontristas por cada um que contribui também. Amém? Você pode dar uma salva de palmas pela vida deles? Em nome de Jesus, estenda a sua mão, estenda a sua mão. Pai, nós oramos por cada um que está aqui, por cada líder, por cada pessoa que o Senhor tem colocado nessa igreja como pilar, que tem sustentado essa obra, Pai. Já abençoamos também as nossas crianças, o culto deles, que seja sobrenatural, Pai, que o Senhor fale com eles também. Mas te louvamos por essa equipe maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem sabe o próximo não é você que está aqui ajudando? Coletinho verde. Amém? A Estela está aí? Cadê a Estela? A Estela veio? Está em algum lugar? Está lá no fundo? A Vanessa veio? Vai ser você, vem cá. A Estela, na verdade foram as duas que vieram falar um pouquinho de um testemunho do encontro. Então eu queria... Vem cá, querida. 1 minuto, porque nós temos muita coisa. Mas, não, queridos, é assim, sabe, de bate pronto mesmo. Ela não está sabendo disso não. Mas foram as duas primeiras que vieram testemunhar hoje, quando eu falei sobre o encontro, aquilo que Deus fez. E eu queria que ela compartilhasse um pouquinho o que foi esses 3 dias, sem dar muito detalhes, ok? Vamos combinar, tá? Mas... Eu sei que foram dias tremendos, eu poderia chamar muitos, mas é importante você como igreja também escutar da boca daqueles que fizeram. Que privilégio, hein? Como o povo de Deus é bonito. Olha, você tem um privilégio, pastor, de olhar assim. A igreja mais bonita que existe. Amém. Como Deus é maravilhoso, como o amor de Deus por nós é incrível. Eu não tinha noção, eu sentia sede, eu tinha vontade, eu falei, eu quero conhecer mais do amor de Deus por mim. Estive andando por muitos lugares, por vários trabalhos, por várias cidades, mas o vazio era muito forte. Tentei várias vezes fugir do que eu tinha que enfrentar, porque era mais fácil fugir. E eu buscava colocar pedestais de coisas que eu dava conta, com a força do meu braço, para fugir. E eu não coloquei nas ordens certas, Deus em primeiro lugar. Eu coloquei outras coisas, porque ali eu sabia que tinha um buraco, um vazio muito grande, eu só não sabia como preencher. A força do braço foi se esvairindo,
E eu não dei mais conta de nem levantar da cama para ter o ânimo que eu precisava para seguir um dia normal. E foi que eu fui parar da força e eu falei, tá errado, tá faltando alguma coisa na minha vida. E eu comecei a buscar, comecei a procurar, comecei a entender o que faltava. A gente anda, conversa, busca, estuda, mas foi aqui, com o coração quentinho, quando eu recebi um convite para conhecer Yamir. Falei, eu vou lá, vou ver o que Deus tem para mim. E tem pouco tempo que eu estou frequentando aqui, tem 4 domingos, já estou no encontro, glória a Deus. E meu coração, que veio quentinho, está em chamas. Porque eu estou completamente apaixonada por esse Deus. E o Espírito Santo me encheu neste encontro. Estou preenchida do Espírito Santo. E eu sei que tudo que eu passei, todo o caminho que eu percorri, eu consigo ajudar e transformar novas vidas, porque Deus está me capacitando para isso. Sou só grata a essa casa, a essa família, por ter me recebido tão bem. E aqui eu também me coloco à disposição para servir. Amém. A Estela chegou ou não? Ainda não, né? Então eu vou chamar o pastor Léo, porque eu sei que nós temos muita coisa e a gente vai dar a oportunidade outro dia para... Tem muitos testemunhos, querido, nós ouvimos muitos testemunhos hoje. Foi assim um dia incrível. Mas o pastor Léo, ele veio de Barretos para servir também, junto com o apóstolo Mauri, com a apóstola Márcia. Os 3 estão aqui, servindo desde sexta conosco. E o Léo vai trazer uma palavra poderosa para os nossos corações nessa noite. Amém? Você crê? Eu creio também. Estenda sua mão, vamos abençoá-lo. Pai, nós queremos te louvar pela vida do Léo, Senhor, por tudo aquilo que ele tem carregado, e que ele seja um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Pai, tira toda a cegueira dos nossos olhos, abra o nosso entendimento, o nosso coração. Pai, que toda barreira que nós mesmos criamos, ó Pai, para impedir o agir do Senhor, Pai, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer, não é por persuasão humana, Pai, não é por convencimento de pessoas, não é isso, Pai, mas que o Teu Espírito fale a cada coração. O Senhor atraiu a cada um para estar aqui, assim como nós cantamos. Nós cremos que o Senhor tem algo para cada vida, e nós abençoamos a vida do pastor Léo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Vocês realmente são lindos. Com exceção do pastor Alexandre. Queridos, quando eu olho essa igreja lotada, um mover tão lindo do Espírito Santo neste lugar. Sabe, se você abriu o teu coração, você sentiu algo diferente durante o louvor. Existe uma atmosfera especial nesse lugar, não existe? Amém? Meu coração se enche de alegria. Há 9 anos atrás, houve uma divisão na Yamir. E ficaram aqui nessa igreja 5 casais. Eu vejo o Jura. Cadê o Jura e a Thaís? Fica em pé, fazendo um favor. Fica em pé, Thaís. Murilo e Ana. A Ana não está aqui. Fica em pé também, Murilo. Lucas, Luciana. Quem mais estava? O Arison e a Evelyn, né? Enfim, e sabe o que a gente percebe? A intenção do coração genuína de fazer o reino de Deus prosperar.
Então eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de participar de um momento como esse, de um encontro que teve. Meu Deus, quem participou do encontro viu o derramar de Deus, o sobrenatural acontecendo, o fluir do Espírito Santo neste lugar. Então, como o meu coração se enche de alegria, e eu me sinto muito honrado de estar neste lugar, com a possibilidade de estar compartilhando a palavra com vocês. Então, eu só queria expressar a minha gratidão por esse momento, e a minha alegria de ver vocês aqui, e eu queria que você tivesse a certeza que você está no melhor lugar que você poderia estar, sabe, não porque nós somos diferentes, essa igreja, não, mas porque existe um propósito de Deus pré-estabelecido e determinado nessa igreja, e que Deus te trouxe aqui, não é coincidência que você está aqui, a Bíblia fala que todos os nossos dias estavam escritos no seu livro, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus sabia que você estaria aqui no dia de hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Eu quero orar mais um pouquinho, porque eu preciso muito de Deus. Ah, papai, como eu dependo do Senhor, Deus. Como o meu coração está repleto de alegria por sentir a tua presença neste lugar, Deus, e por ver esse pedaço do corpo de Cristo tão saudável, tão lindo, Deus. Uma igreja em que a gente sente, pode até palpar a tua presença neste lugar, o amor que brota pelos olhos dos irmãos, Deus, a paz, a comunhão que se estabelece nessa igreja, Deus. Então eu quero te louvar, engrandecer o teu santo nome, por tudo que tem acontecido aqui, Pai. Mas Deus, eu sou totalmente insuficiente, eu sou totalmente dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Então, Pai, toma conta da minha mente, do meu coração, e mais do que isso, Deus, toma conta do coração de cada irmão que está neste lugar, Pai. Abra o coração de cada um, Deus, arranca as correntes, as escamas dos olhos, Deus, tira toda a barreira, tudo aquilo que possa estar impedindo as pessoas de receberem a Tua palavra que vai ser semeada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo um solo fértil no coração de cada pessoa que vai escutar a Tua palavra. Eu profetizo uma redoma de fogo sobre este lugar, Deus, um ambiente de glória nesta igreja, Pai, e tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou tentar não chorar, gente. Eu sou chorão, e se eu chorar, vocês não ligam não. Glória a Deus. Romanos 8, 28, fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem nunca ouviu esse versículo, levanta a mão. Você já ouviu agora, então você nunca mais levanta a mão, porque agora você já ouviu. Você conhece esse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Agora só vocês, vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso aí. Agora, existe uma diferença muito grande entre você conhecer o versículo e você acreditar naquilo que o versículo diz. Porque é muito fácil a gente acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando as coisas são boas. Fui promovido, meu chefe me deu aumento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, glória! Ó, fui pescar com a Dilson, peguei um douradão desse tamanho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus! Bati o carro, todas as coisas cooperam para o bem. A gente tem uma dificuldade de aceitar que todas as coisas são todas as coisas. Que silêncio, gente. Vocês ficaram tudo meio esquisito agora.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer aos nossos olhos sejam boas, quer não. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. 1 Coríntios 15, 19. Fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Olha o que a Bíblia está falando. Por que isso? Porque às vezes o nosso coração, a nossa esperança em Cristo, a nossa motivação de vir à igreja está relacionada apenas a essa vida, a um bem-estar terreno, terrestre, momentâneo, passageiro. E isso não é errado. Vamos lá, presta atenção, a Bíblia está falando se, uma preposição de condição, de acordo com a minha cunhada. Essa palavrinha se ali na frente é uma preposição de condição, ou seja, é uma condição. Se a nossa esperança em Cristo se limita, ou seja, não está errado você ter a esperança de ter uma boa vida aqui na terra, porque Deus ele te cura, amém? Deus ele te abençoa, as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas, Deus ele tem prazer em te dar uma vida abundante, não é errado isso. A Bíblia fala que se você for obediente, se você obedecer o teu Deus, as bênçãos virão e te alcançarão, é promessa dele. Então não está errado você achar que servir a Deus vai fazer com que você tenha uma vida abençoada aqui na terra. Eu quero deixar bem claro de começo isso. Não sou contra a prosperidade, não sou contra a riqueza, não sou contra a bênção, não sou contra a... Não sou contra. Deus ele tem prazer que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. Posso ouvir um amém? Amém. Mas, se a tua vida, se a tua esperança em Cristo se limita apenas nisso, você é o mais infeliz dos homens, diz a Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Filipenses 3,17. Vai guardando esses conceitos no teu coração que nós vamos construindo um pensamento, tá? Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que palavra forte. Existem alguns tipos de pessoas, Paulo até chorou por conta desses caras, dessa classe de pessoas. Paulo falou assim, agora eu digo isso para vocês até chorando. Tem alguns que são inimigos da cruz de Cristo. O negócio está pegando fogo lá nas crianças. Vamos lá, quem são esses inimigos da cruz de Cristo? 19. O destino deles é o quê? Gente, ajuda eu, vocês não sabem ler não? Vamos lá, o destino deles é o quê? Perdição. Obrigado, é a perdição. Cadê? Até perdi aqui, ó. O Deus deles é o... E a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então olha para mim, eu quero que você entenda que existe um grupo de pessoas, que Paulo até chorou por eles, que são inimigos da cruz de Cristo. E qual que é a característica dos inimigos da cruz de Cristo? São pessoas que só se preocupam com o ventre, egoístas. São pessoas que a preocupação deles são com coisas terrenas. Essa classe de pessoas, o destino deles é a perdição. Vai deixando isso entrar no teu coração. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem. Entenda, querido, vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, Deus quer nos abençoar, sim. Agora, existe um tipo de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo.
E Deus não quer que você seja um inimigo da cruz de Cristo. Muito pelo contrário, Deus quer que você seja um amigo. Deus quer que você ande de acordo com os princípios, os propósitos e os projetos de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está ligado, bate uma palminha. É uma só, gente. Vamos tentar de novo que ficou feio. Quem está ligado, bate uma palminha. Aê! Olha que bonito. Vamos lá. Mateus 6,19. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros aonde? Onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e roubam, porque onde... Lê aí, todo mundo, vai, 3, 4, porque onde... Então presta atenção e entenda de uma vez por todas. Deus está preocupado com o teu coração. É isso, ponto final. Para Deus o que importa é o teu coração. E aí que mora o problema. Às vezes o nosso coração se desvia do propósito ideal de Deus para a tua vida. Às vezes o nosso coração começa a caminhar para coisas terrenas. Vamos lá, qual é o principal e mais importante dos mandamentos? Perguntaram isso para Jesus. Jesus falou assim, o principal, o mais importante é amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma. Olha que descrição mais ampla. A gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas na verdade não é isso. É amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Esse é o principal e mais importante dos mandamentos. E amar ao próximo como a... Muito bem. Você percebe que existe, assim, uma relevância, uma importância muito grande em nós dedicarmos o nosso coração para Deus? E de repente, o nosso coração, com o dia a dia, com a mídia, com os valores mundanos, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é governado por Satanás, e você olha a TV Globo, você olha o WhatsApp, você olha o Instagram, e de repente toda essa influência mundana que entra nos nossos olhos, que entra nos nossos corações, nos puxam para que o nosso foco, o nosso coração esteja voltado para coisas terrenas. O diabo sabe disso, o diabo conhece a Bíblia. O diabo quer que você se torne inimigo da cruz de Cristo. Vamos lembrar que quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que se preocupam somente com as coisas terrenas. Aqueles cujo umbigo deles, o ventre deles é o seu Deus. Aqueles que estão preocupados só consigo mesmo, com o seu bem-estar. Então, esse tipo de pessoa, essa classe de pessoa, começa a ter o coração longe do propósito de Deus. O propósito de Deus é que você tenha comunhão com Ele. Deus, Ele te criou para que você tenha relacionamento, para que você o ame, para que você o adore. É esse o propósito de Deus. Só que de repente a gente começa a se envolver com o mundo, com lazer, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, e com coisas materiais, e com projetos, e com sonhos terrenos, terrestres, e a hora que a gente, sem perceber, o nosso coração está completamente longe de Deus, e a gente está juntando tesouro aqui na terra, e a gente estuda, e a gente se dedica, e a gente trabalha, acorda 7 horas da manhã, vai dormir meia-noite, fica o dia inteiro se esforçando, para juntar tesouro aqui na terra. E a hora que vê, não fez uma oração, não agradeceu a Deus nem pela comida que comeu. Presta atenção, você acha que você está juntando tesouro na terra ou tesouro no céu?
agindo dessa maneira? Você acha que você está sendo inimigo ou amigo da cruz de Cristo, agindo dessa maneira? Olha para o teu irmão do lado e fala assim: não disfarça não, o pastor está falando com você. Jeremias 18:4. Como vaso, não puseram ainda, olha lá. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos. Quem que estragou na mão? Foi o vaso, não foi? Não foi o oleiro que estragou o vaso. O vaso se lhe estragou nas mãos. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, Jeremias, Deus falou assim: Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu vou te mostrar um negócio. Jeremias foi lá. E o oleiro estava fazendo um vaso. E de repente o vaso estragou na mão do oleiro. E o que o oleiro fez? Amassou o barro de novo. Pegou, juntou, amassou, deu uns tapas, deu um soco, amassou, prensou. E fez um novo vaso, segundo bem lhe pareceu. E Deus falou para Jeremias: eu não posso fazer de vós assim como o oleiro fez com o barro, ó casa de Israel. Às vezes, o nosso coração desvia da rota, pastor. Às vezes, o nosso coração fica tendencioso a ir para o caminho errado, a ter valores errados, projetos errados. E aí vem o vazio, Vanessa. Aí vem vazio. Sabe por quê? Porque nenhum sucesso financeiro vai preencher o vazio que só Deus pode preencher. Drogas não vai preencher o vazio que só Deus pode preencher. Mulheres, sucesso, dinheiro, nada vai preencher esse vazio no teu coração. Então o que o vaso, quando o vaso estraga nas mãos do oleiro, sabe qual que é a artimanha, o artifício que o oleiro tem para fazer um novo vaso? Amassar o barro. E aí que está o problema. Porque muitas vezes é pregado nos púlpitos, e muitas vezes foi ensinado para nós uma teologia errada, que crente tem uma vida simplesmente cor-de-rosa, que se você serve a Deus, você não vai ter problemas, você não vai passar por tribulações. Ai, vem para Jesus que você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar uma casa própria, você vai ter uma vida tranquila, mansa, sem problemas, sem aflições. Isso é mentira. É mentira. Quem prega esse tipo de coisa não conhece a palavra de Deus, ou conhece só alguns versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eita glória! E, né? A gente conhece o Salmo 23. Ó, o que habita ao esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará à minha casa, mal nenhum me sustentará. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Glória a Deus. Isso é verdade. Mas a Bíblia não se resume só a isso. Você tem que conhecer a Bíblia inteira para você saber tudo que a Bíblia fala a teu respeito. Então presta atenção, querido. O vaso entortou, o coração ficou penso para as coisas terrenas, o coração ficou pendente para juntar tesouro aqui na terra, o coração foi se distanciando da presença de Deus. Deus fala assim: eu vou ter que amassar o barro, vou ter que fazer um vaso novo. E aí que é o problema. Vem as tribulações, aflições, provações, tribulações fazem parte da vida do crente. Desculpa te avisar isso, desculpa te dar essa informação, mas é real. Aflições, provações, situações difíceis fazem parte da vida do crente. João 16, 33. Não precisa abrir não. Está escrito assim, ó: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, presta atenção, se Jesus, que é o Filho de Deus, se Ele falou que no mundo nós passaríamos por aflição, quem é o pastor Leonardo para falar assim: não, você não vai passar por momentos difíceis não, você não vai passar por aflições não, Deus é contigo. Então existe uma deturpação da palavra de Deus para te trazer para a igreja. Eu não quero te expulsar da igreja não, meu irmão.
Eu só quero abrir os teus olhos para uma realidade que acontece. No mundo nós passamos por aflições. A provação, o dia mau, o dia difícil, é uma realidade que você vai enfrentar, quer você queira, quer você não. Isaías 43, versículo 1, põe aí para mim. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Qual que é a primeira palavra do versículo 2? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Passa, versículo 2, qual que é a primeira palavra? Segura, a primeira. O que está escrito? Não é se, não é uma preposição de condição. É uma preposição de tempo. Ou seja, não é que talvez acontecerá, é que vai acontecer, você só não sabe quando. Você consegue perceber isso? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Presta atenção, meu irmão. Os rios, as tempestades, as águas, as chamas, o dia difícil, é uma questão de tempo. Mas você um dia vai passar por momentos difíceis. E eu tenho certeza que você já passou por dias difíceis. Eu tenho certeza que talvez um dia você bateu o carro, você quebrou o braço, talvez você tenha pego o Covid. Quem pegou o Covid, levanta a mão. É gostoso pegar Covid? Não é. É o dia mau, é difícil, é complicado. Então, eu preciso que você entenda que, quando você passar, Ele vai estar contigo. Quando você passar pelas águas, Ele vai estar contigo. Quando você passar pelo fogo, a chama não te queimará, porque Ele vai estar contigo, Ele é o teu Senhor. Mas presta atenção, nós precisamos ser uma geração preparada para passar pelo rio, para passar pelas águas, para passar pelas chamas. Porque senão a gente fica uma geração de crente mimimi, crente chorão, crente murmurão, reclamão, triste, infeliz. Porque a tua expectativa é ter uma vida cercada, um mar de rosas, mas não é essa a realidade, porque o dia mau acontece nas nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. A ilusão de que a vida em Deus nos livra de problemas e aflições levam muitos crentes a ficarem tristes e a se desviarem da fé. Olha que forte. Às vezes o cara se converte, o cara vem para Cristo, o cara vem para Deus, e a vida continua com problemas, a vida continua com aflições, e a expectativa que ele tinha de que ele viveria um mar de rosas, faz ele esfriar a fé. Então nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia fala a respeito da parábola dos dois fundamentos, que existia, eu vou recitar o texto para você. A Bíblia fala o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E subiram os rios, transbordaram as águas, vieram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa que permaneceu de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa que ruiu, e foi grande a sua ruína, porque ela estava edificada sobre a areia. Agora presta atenção, existe um grupo de pessoas que escutam a palavra, praticam a palavra, e esse tipo de pessoa está edificado sobre a rocha, que é Jesus. Amém?
Só que esse tipo de pessoa ficou livre dos vendavais, das tempestades, das enchentes? Sim ou não? Não. Permaneceu de pé, mas bateu. Os ventos bateram. A tempestade bateu. Então Jesus nunca prometeu para você que você passaria por essa terra e não teria aflições. Ele avisou isso. Vocês vão passar por aflições, vocês vão ter o dia mau. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Presta atenção, meu irmão. Se ele falou que essas coisas não separariam nós do amor de Cristo, significa que todas essas coisas podem nos acometer. Ou seja, sim, você pode passar por tribulação. Sim, você pode passar por angústias, por perigo, por nudez, por espada. Sim. Mas mesmo que você passe por todas essas situações adversas aos teus olhos, nada vai te separar do amor dele. Ele vai estar com você em todos os momentos, por mais difíceis e tenebrosos que pareçam. Olha o que diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ninguém gosta de passar pelo vale da sombra da morte. É um lugar terrível, é um lugar tenebroso. Mas nós temos que ter essa convicção no nosso coração, que mesmo que eu esteja num lugar tão terrível, mesmo que eu esteja na angústia, na espada, na nudez, na fome, no desespero, mesmo que eu esteja num lugar de desespero, meu irmão, Jesus está contigo e nada vai te separar do amor dele. Isso precisa estar cravado no teu coração. Passa lá, por favor. Cadê, gente? Ajuda eu aí. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Presta atenção. Quem é mais que vencedor? Dá um glória a Deus aí. Agora, como que você vai ser mais que vencedor se Deus não permitir que você passe por guerras? Você já parou para pensar isso? A gente admira muitos homens de Deus que foram mais que vencedores. Sim, eles passaram por guerras, meu irmão. Eles passaram por dias difíceis. Passa, por favor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Cara, nada vai te separar do amor de Deus. Agora, não adianta você conhecer esse texto e não deixar ele fazer morada no teu coração. Esse texto precisa entrar no teu coração. Você precisa acreditar nisso, você precisa ter fé de que nada vai te separar do amor de Cristo. Nenhum momento difícil, nenhuma enfermidade, nenhuma falta de dinheiro, nenhuma situação adversa, nenhuma tempestade vai te separar do amor de Cristo. E se Ele permitiu que você passasse por esses momentos difíceis, escute, todas as coisas cooperam para o teu bem. Talvez nos teus olhos você não entenda isso agora. Vou te dar um exemplo, que você conhece. Quantos já ouviram falar da história de Jó? Levanta a mão. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro e justo. Deus falou isso para o diabo. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, homem justo. O diabo falou assim, também você abençoa ele tem riquezas, dinheiro, saúde e tal. Deus falou assim, pode tirar tudo. Só não toca na vida dele.
E em um dia, a Bíblia fala que Jó perdeu tudo. Perdeu todos os bens, gado, ovelha, camelo, servos, servas, filhos. Perdeu tudo. A saúde, tumores, coçava com um caco de telha. Você acha que é uma delícia? Você acha que ele passou por momentos lindos, maravilhosos? Você acha que não veio tempestade? O que Jó fez? Rasgou suas vestes, joelhou, falou assim, ó, nu eu vim para esse mundo, nu eu voltarei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha a postura desse homem. Diante de um dia tão difícil, ele perdeu tudo num dia só. Agora presta atenção. Vamos para o propósito de Deus na vida de Jó. Por que Deus permitiu que Jó passasse por esses momentos? A resposta está no capítulo 42 de Jó. No final da vida dele, ele fala para Deus assim: bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Meu Deus. O coração de Jó era um coração temente a Deus. Ele era justo, ele era íntegro, ele era um cara alinhado com a palavra de Deus, mas o coração de Jó estava longe. Jó não conhecia Deus de com ele andar, de se relacionar com ele. O coração de Jó não estava apegado a Deus. E Deus amassou o barro. Deus foi lá na casa do oleiro, pegou Jó e ó, você precisa ser amassado, porque eu quero que o teu coração seja inteiramente meu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus permite que o vaso seja amassado, querida, para que o propósito de Deus seja estabelecido em sua totalidade nas nossas vidas. A Bíblia fala o seguinte: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra e se faz forte para com aqueles o coração é inteiramente dele. Meu Deus. Eu vou repetir. Os olhos de Deus, ele procura, passeia por toda a terra e ele se faz forte para com aqueles o coração é inteiramente dele. O coração teu precisa ser totalmente dele. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele tem ciúme de você. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de você. Olha que lindo. E existe algo que é classificado na Bíblia como Senhor. Só tem dois senhores na Bíblia. O diabo, ele não pode ser seu senhor, sabia? O que pode ser o seu senhor é o dinheiro. A Bíblia fala que não podeis servir a dois senhores, porque ou você se agradará de um e devotará o outro, ou então você desprezará um e servirá o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque muita gente trabalha, e o Deus deles é o dinheiro. O Deus deles são bens materiais. O tesouro dele está aqui na terra. O coração dele está voltado para aquilo. Está fazendo sentido para alguém? Amém? Então, meu irmão, quando Deus percebe que o nosso coração não está alinhado, quando Deus percebe que o nosso coração está começando a se afastar dele, Deus, ele prefere te ver passando por dias difíceis aqui na terra, mas ter o teu coração, do que perder você para o diabo, perder o teu coração. Porque, você lembra, os inimigos da cruz de Cristo, qual que é o destino deles? A perdição. Então Deus não quer que você vá para o inferno. Gente, e nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de algo que não acaba, que foge da nossa compreensão. De um destino eterno. Eu preciso prosseguir. Você admira muito Abraão. Abraão é o pai da fé. Deus falou para Abraão: Abraão, me dá Isaac. Me dá teu filho, teu único filho, oferece ele em sacrifício.
Você acha que é fácil? Agora, Deus ele conhece o hoje, o ontem e o amanhã. Sim ou não? Deus sabia que Abraão ia oferecer Isaac. Abraão não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Mas Abraão não sabia. Isso foi extremamente importante para Abraão. Abraão pegou aquela faca, aquele cutelo, colocou o filho em cima de um altar e foi sacrificar o próprio filho. Aí Deus falou assim: não, Abraão, não faz isso não. Eu sei que você me teme. Eu sei que você me ama. Agora, vamos olhar para o lado de Abraão. Olha o tanto que isso foi importante na vida de Abraão. Para Abraão, ele passou a crer no seguinte: olha o tanto que eu amo a Deus. Olha o tanto que eu sou temente a Deus. Eu não neguei o meu próprio filho. E Abraão caminhou o resto da sua vida em cima dessa convicção, dessa aliança poderosíssima que ele tinha com Deus. E se a gente olhar, por exemplo, para a vida de Daniel. Daniel, ele foi como escravo para a Babilônia. E chegou lá, ele estava na terra de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E a Bíblia fala que ele orava 3 vezes por dia. Um homem temente a Deus. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele se trancava no quarto e orava e buscava a presença de Deus. O rei ofereceu manjares para ele, ele falou assim: eu prefiro não me contaminar com os manjares do rei. Eu prefiro comer legumes. Um cara top das galáxias. Sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado na cova dos leões. Sabe por quê? Porque ele estava orando, buscando a presença de Deus. Por causa disso ele foi jogado na cova dos leões. Então presta atenção, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigantesca. E todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Aqueles 3 homens fiéis à palavra de Deus, tementes a Deus, não se curvaram diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Obedeceram a palavra de Deus. E sabe o que eles ganharam com isso? Foram tacados na fornalha de fogo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, que estava sobremodo acesa. Os guardas que tacaram eles morreram. Mas eles criam na promessa. Eles falaram assim: ó rei, fica sabendo tu, que se Deus quiser nos livrar das tuas mãos e da fornalha, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós morreremos felizes. Nós não nos curvaremos diante da tua estátua. E tacaram eles dentro da fornalha. Mas a palavra que estava escrito lá em Isaías 43, que nós lemos, que quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, se cumpriu na vida daqueles 3. Eles estavam dentro da fornalha, caminhando com Jesus dentro da fornalha, porque o próprio rei falou assim: mas eu vejo 4 homens, não foram 3 que foram tacados? Eu vejo 4, e o 4º tem a semelhança de filho de Deus. Você entende, querido, que mesmo que você passe pela espada, pela angústia, pela dor, pela tribulação, nada vai te separar do amor dele, ele sempre vai estar com você. Agora, a questão é o seguinte: como que nós passamos pelo dia mau? Como que nós passamos pelas tribulações? Você acha que foi gostoso Davi enfrentar Golias? Você acha que foi fácil? A gente romantiza, né? A gente acha lindo. Davi pegou a fundinha, rodou e tacou e bateu na cabeça do gigante. O gigante... Cara, agora coloca um cenário de guerra. Coloca um cenário que aquele gigante, um cara de 3 metros de altura, ele com escudo, com espada, com armadura, tinha um escudeiro na frente dele. O cara treinado na arte da guerra, fazia 40 dias que todos os dias, de manhã e à tarde, ele afrontava o povo de Israel. Só que Davi foi lá e enfrentou o cara. E agora,
Era um dia difícil, era um dia ruim, era um dia mau, era um gigante, pô. Mas ao tanto que foi importante a convicção de que Deus era com Davi. E Davi, ele se tornou o principal rei de Israel. Davi conquistou terrenos, territórios, Davi conquistou tesouros. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que enfrentar os seus gigantes, para Deus mostrar para Davi quem Deus era na vida dele. Então escuta, meu irmão, estou partindo para os finalmente. Escuta, as tuas provas, os teus gigantes, as tempestades que assolam a tua vida, elas servem para forjar o teu caráter, para forjar, para mostrar para você que Deus é com você, que Deus está com você nos dias difíceis. Ele está te preparando para algo maior. Ele está forjando o teu coração para que você realmente tenha convicção que nada vai te separar do amor dele. Que mesmo que você passe pelo fogo, que mesmo que você esteja na fornalha, ele vai estar com você ali dentro da fornalha. Que mesmo que você seja atacado na cova dos leões, ele vai estar com você, ele vai fechar a boca dos leões, porque nada te separa do amor de Cristo, nada. E você precisa ter essa convicção. Agora, se você estiver passando por momentos difíceis e começar a murmurar, começar a reclamar, começar a amaldiçoar o teu Deus, é igual videogame, você não passa de fase. Enquanto você não vence o chefão, você não passa de fase. Você foi ali, ó, o oleiro está construindo um vaso, entortou, massa. Amassa. Bom, vamos fazer de novo. E deu errado. Amassa de novo. Amassa de novo. E amassa. E aí você não passa de fase nunca. E talvez seja por causa disso que você não para de passar por situações difíceis. Porque você não entendeu que existe um projeto de Deus para tratar o teu coração, para que você entenda que Ele é contigo, haja o que houver. Quantos estão entendendo? Digo amém. Hebreus 11, 24, eu preciso ler esse texto. Vixe, 8:30 já, misericórdia. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, que significa desonra, infâmia, afronta, o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pula lá para o 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram o quê? Torturados, não aceitando o seu resgate. Olha isso, eles não aceitaram os seus resgates para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Meu Deus. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Presta atenção.
Esse texto de Hebreus, o subtítulo dele é Heróis da Fé. Heróis da fé. Os meus heróis não tiveram vida mansa e tranquila. Os meus heróis foram afligidos, foram maltratados, andaram errantes, angustiados, passaram por dias difíceis. Esses são os meus heróis. Pessoas que o mundo não era digno. O que eu quero dizer com isso, querido? Não reclame dos ventos. Eu vou te contar 2 passagens a respeito de Jesus. A equipe do louvor, vem, sobe aqui para frente. Não precisa não, fica aí. Vou te contar 2 passagens a respeito de Jesus. Certa vez Jesus falou para os discípulos: vamos passar por outro lado do lago de Genezaré. E a Bíblia fala que eles entraram no barco e estavam passando pelo lago, pelo caminho, e o vento era forte, e começou uma tempestade muito grande. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Repita comigo, fala assim: Jesus estava dormindo. E aí os discípulos acordaram Jesus e falaram assim: mestre, socorre-nos, nós estamos morrendo. Jesus falou assim: mas por que sois tímidos, homens de pequena fé? E acalmou a tempestade, e se fez grande bonança. Eu te faço uma pergunta: os ventos estavam incomodando Jesus? Ele estava dormindo. Uma outra passagem de Jesus que você conhece, a Bíblia fala que Jesus subiu ao monte para orar ao cair da tarde, e mandou seus discípulos atravessarem o lago. E Jesus ficou orando no monte sozinho. Na 4ª vigília da noite, que equivale entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, a Bíblia fala que Jesus foi ter de encontro com os seus discípulos, que estavam no meio do mar, e o vento era contrário. E Jesus veio andando sobre as águas. E aí os discípulos falaram assim: é fantasma, meu Deus, Jesus, não falaram Jesus não, né? É fantasma, é o pastor Alexandre, vamos sair correndo. Aí Jesus falou assim: calma, não é o Alexandre não, sou eu. Aí Pedro falou assim: se és tu mesmo, Jesus, manda-me ir ter contigo. E o que Jesus falou? Vem. Repita assim: vem. Pedrão, tirou o pé do barco e andou sobre as águas, e foi ter com Jesus. E a Bíblia fala que, reparando Pedro na força do vento e nas ondas do mar, teve medo e afundou. E aí ele gritou: Jesus, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, puxou ele e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E foram os dois, voltaram andando para o barco, subiram no barco, e quando eles subiram no barco, o vento cessou. Repita comigo, fala assim: quando subiram no barco, o vento cessou. Agora eu te faço uma pergunta, gente. Jesus, ele andou quilômetros andando sobre o mar, com o mar agitado. E a gente romantiza, né? Agora, pensa comigo, como é que era a imagem, como é que era a situação? Jesus andando sobre o mar, e o mar bravo, o mar estava agitado, onda para tudo quanto é lado, ventando para tudo quanto é lado. Então, eu não sei se ele vinha subindo assim e descendo as ondas, né? Como é que era o negócio? Ou então se ele vinha reto e as ondas vinham moiando, tudo ele. Eu não sei como é que era o negócio, mas um dos dois acontecia. Porque Jesus veio andando sobre o mar e o mar estava agitado. Repita comigo, fala assim: as ondas não incomodam Jesus. E aí Jesus chamou Pedro. Pode vir, Pedro. Pedro desceu e Pedro começou a vir. E aquele negócio assim, balançando para lá e para cá, aquela onda assim. E aí,
Pedro afundou. E aí Jesus subiram para o barco. E o vento cessou quando eles subiram para o barco. Se eu sou Pedro, eu olho para Jesus e falo assim, não podia ter, acalmado antes? Não podia ter. Não, e se eu sou Jesus também, eu ia andar não sei quantos quilômetros. Eu já falava assim, mar, tapete, retinho, de boa, tranquilo. Mas as ondas não incomodam Jesus. Os ventos não incomodam Jesus. Porque Ele sabe que é um processo necessário para forjar o nosso caráter, a nossa personalidade. Jesus sabia que os ventos eram necessários para mostrar para Pedro que Jesus era com ele, que mesmo que ele naufragasse, Jesus estava ali do lado, estendendo a mão. Jesus nunca esteve longe de Pedro. A Bíblia fala que Pedro gritou, Senhor, socorre-me. E Jesus estendendo a mão. Não fala que Jesus saiu correndo, chegou perto de Pedro e pegou Pedro. Não, Jesus estava do lado, Ele só estendeu a mão. Você consegue pegar isso, essa chave? Amém? Imediatamente. A Bíblia usa a palavra imediatamente. Então repita comigo, fala assim, os ventos, as ondas, não incomodam Jesus. E eu quero ler o último trecho. Filipenses 4:11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora eu queria, porque isso aqui, cara, se você esquecer essa mensagem, tudo que eu falei, eu queria que você só decorasse esse versículo, só esse. Só a parte B, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora eu queria que só vocês lessem. Por quê? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só mais uma vez. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, isso aqui é uma chave poderosíssima. Versículo 12. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só conhece o tudo posso naquele que me fortalece, né? Todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Mas entenda o contexto. Paulo falou isso quando ele deu uma chave poderosíssima. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar contente tanto na fartura quanto na escassez. Eu já passei fome. Eu já fui honrado, mas já fui humilhado. E eu sou feliz sendo humilhado. Esse Paulo está de lorota. Você acha que ele é contente sendo humilhado, sendo maltratado? Vou te dar uma prova. A Bíblia fala que eles estavam pregando a palavra. Paulo e Silas, os fariseus ficaram enfurecidos porque eles estavam pregando a palavra. Mandou prender eles no cárcere interior. Eles foram presos no calabouço, lá embaixo, no cárcere interior. Pés e mãos acorrentados no tronco. Levaram 40, 30
angústia, nem perseguição, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada vai te separar do amor. Deus vê o teu coração, meu amado. Se o teu coração está alinhado, se o teu coração está de acordo com o oleiro, se é um vaso de honra, se o teu coração está queimando por Jesus, mesmo diante dos momentos difíceis, mesmo diante das tribulações, cara, nada vai te separar do amor dele. Então eu quero fechar com a seguinte frase, presta atenção, grava isso no teu coração. A paz, a alegria, ela não pode estar atrelada às situações ao teu redor. A tua alegria, a tua paz, ela não pode depender dos ventos que acontecem na tua vida. Ela não pode depender das situações, se elas são difíceis ou se são fáceis. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos dá a paz que vai além da compreensão humana. As pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, mas está passando por um momento difícil, está desempregado, está passando por dores, por problemas, por enfermidades, bateu o carro, o cachorrinho está doente, a perna quebrou, mas está lá feliz, contente? É isso. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É esse o desafio, é essa a chave, meu irmão. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Davi não sabia que aquele gigante ia ser um trampolim para ele ser o maior rei que Israel já conheceu. Daniel não sabia que a cova dos leões seria um trampolim para ele se tornar o principal dos sátrapas, dos governadores da Babilônia. Não sabia. Mas ele passou pela prova dando glória a Deus. Ele não murmurou. Louvou, exaltou e glorificou o nome do Senhor. Paulo não sabia que ele se tornaria o principal escritor da Bíblia. Não saberia. Mas você consegue entender, querido, que Deus, Ele usa os ventos, Ele usa a tribulação, Ele usa os momentos difíceis para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa personalidade. Fofão, a música está no jeito aí? Eu quero finalizar, querido. Eu queria te convidar para ficar em pé, por gentileza. Nós poderíamos apagar essas luzes? Segura aí um pouquinho. Presta atenção, meu irmão. Eu tenho convicção de que Deus me trouxe aqui e existe um propósito para eu estar aqui. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção de que alguém, pelo menos uma pessoa, precisava escutar essa mensagem. Talvez você veio para cá sem entender por que a tua vida está tão difícil. Talvez você veio para essa igreja, talvez você veio nesse final de semana pensando assim, cara, é tanta coisa dando errado, são tantos ventos acontecendo na minha vida, é tanta tempestade acontecendo que eu não sei por que está acontecendo tanta coisa. Deus te trouxe aqui para você entender. Talvez os dias estão sendo difíceis para você. Talvez você está passando por momentos assim realmente difíceis. Escute, eu estou falando de algo que eu estou vivendo. Quem conhece a minha vida sabe. Eu não estou falando algo da boca para fora, eu estou falando de algo que eu estou vivendo. A minha vida está passando por momentos muito difíceis, mas eu estou passando de pé. A Bíblia fala assim, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho me fortalecido na força do Senhor e no seu poder. Não é
Porque às vezes a gente ora, Deus me fortalece. Não, é nós que temos que nos fortalecer, meu irmão. Quando você quer ficar forte, quer ficar com o corpo malhado, você tem que ir para a academia e ó. Não adianta você orar e falar assim, Deus me dá um bíceps grande. Não, você tem que ir lá para a academia e fazer exercício. Então é um exercício diário. Você se fortalecer no Senhor e na força do teu poder. É você que tem que se fortalecer, meu irmão. A Bíblia fala o seguinte: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. O dia mau vem, é uma certeza. Para que você possa resistir ao dia mau, você tem que tomar de toda a armadura de Deus. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável, diz a palavra. É isso. Você tem que ter esse desejo, essa força de ser alguém inabalável. O Salmo 125 fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre, inabaláveis. Você confia em Deus, sim ou não? Sim. Então por que você fica murmurando diante dos problemas? Diante das tribulações? Diante dos vendavais? Não! Entenda que é Deus amassando o barro. Deus está querendo fazer algo na tua vida. Deus está querendo te transformar num vaso de honra. Deus está querendo fazer alinhar o projeto dEle para a tua vida, meu irmão. E isso às vezes é necessário você passar pelo vale da sombra da morte. É necessário você passar por tribulações, é necessário você enfrentar os seus gigantes. Mas entenda que cada gigante que você enfrenta hoje está te preparando para algo muito maior. Então Deus te trouxe aqui porque você precisava escutar essa mensagem. E eu queria fazer um apelo hoje aqui. Se você está passando por dias difíceis, se você está com dificuldade de passar por esses momentos que tem realmente abatido a tua alma, talvez causado angústias, depressões, tristeza, e você está precisando de forças para permanecer de pé, para permanecer firmes, permanecer inabalável, eu queria que você saísse correndo aí do teu lugar e viesse aqui para frente, em nome de Jesus. Vem que nós vamos orar. E eu sei que tem mais gente, pode vir. Pode vir. Eu sei que Deus aí falou com o teu coração. Eu sei que teu coração está batendo forte aí. Não deixa nada te segurar não, meu irmão. Deus vai virar uma chave no teu coração. Sabe, se você tem dificuldade de enfrentar esses momentos difíceis, vem aqui para frente. Se você tem dificuldade de entender que Deus é contigo mesmo diante dos momentos difíceis, vem aqui para frente. Vem mais para frente aqui, pessoal, porque tem mais gente vindo. Ó, teu coração está batendo aí, ó. O Espírito Santo está falando, vai lá. Não resista não. Nós não vamos te morder aqui na frente não, nós só vamos orar. Sobe esse som para mim. Feche seus olhos. E se você puder cantar essa música. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás Prover de novo. Eu creio em ti. Começa a falar com Deus. Fala assim, Deus, eu creio em ti, Pai. A tempestade, o vento forte, não vão abalar a minha fé em ti, Deus. Não estou sozinho. Eu estou guardado no teu esconderijo.
temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Por quem nunca perdeu. Oh! Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. Comece a falar com Deus. Deus, eu creio em Ti, Pai. Eu creio que o Senhor é o Jeová Jireh. Eu creio que o vento forte, que a tribulação, a tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar. E alabas. Oh! E o vento forte não vão roubar a minha fé. Oh Deus! Ele achei e alabas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover. Eu creio em Ti, Deus. Irás prover de novo. Eu creio. Aleluia, 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 glória a Deus. Escuta, olha para mim, nenhuma noite é tão comprida que não amanheça. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sabe, querido, às vezes a gente vê uma tempestade, sabe? Não sei se você já teve a experiência de andar de avião, e eu lembro que uma vez eu saí de avião assim, e estava uma chuva tão forte, uma tempestade, e o avião saiu debaixo daquela chuva, aquelas nuvens pretas, mas de repente ele atravessou aquela nuvem preta, e foi acima das nuvens, e de repente o sol raiou. E eu vi aquele sol lindo. Então depende muito da perspectiva da onde a gente está. Se a gente estiver acima das nuvens, a gente vai entender que o sol está brilhando. O sol da justiça nunca parou de brilhar. Às vezes a gente está na noite, às vezes a gente está na tempestade, às vezes a gente está no dia mau, mas fica tranquilo,
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Essa tribulação vai passar, esse vento forte vai passar, essa tempestade vai passar. Deus é contigo, Ele não te abandonou, Ele está segurando na tua mão. Pedro, quando naufragou, ele gritou: Senhor, socorre-me prontamente. Jesus estendeu a mão, trouxe ele para a tona de novo. Então a única coisa que você precisa fazer é falar assim: Senhor, eu estou aqui, me socorre. Eu estou afundando, Deus, a minha fé está fraca, mas me socorre, pega na minha mão, e Deus prontamente, Ele vai segurar na tua mão, Ele te sustenta. A Bíblia fala que não dormita o guarda de Israel, e é certo que não dorme aquele que te guarda. Ele é como a tua sombra, a tua direita, Ele não te abandonou jamais. Então entenda, meu irmão, as tribulações vêm, faz parte do processo. As aflições vêm, faz parte do processo. As tempestades vêm, e elas não assustam Jesus. Elas não assustam. Faz parte do processo. Agora nós precisamos entender que o processo de Deus para as nossas vidas é que nós passemos por esses momentos difíceis, mas com uma fé inabalável, sabendo que Ele é por nós. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Você pode dar um aplauso mais forte para Ele? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Escuta, fica firme, inabalável, inabalável. E eu vou falar o último versículo da noite, Salmos 51:10. Salmos 51:10. Davi fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Que essa seja a tua oração na noite de hoje. Amém? Eu quero ter um espírito inabalável. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, nada vai abalar a minha fé, nada vai me fazer duvidar que Deus está do meu lado, que Ele é o meu amigo, que Ele me sustenta, que Ele me guarda. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço gostoso nessa pessoa linda que está do teu lado, e pode voltar para o teu lugar. Vou orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, desculpa as brincadeiras. Pastor Alexandre, eu te amo. Mais ou menos. Obrigado, viu, queridos? É uma honra estar aqui, ver essa igreja tão saudável, tão linda. Em nome de Jesus, fica o nosso abraço lá de Barretos. E a gente vai se ver bastante ainda. Agora eu estou facinho, estou vindo facinho para cá. Acho que daqui um mês eu estou aqui de novo, tá assim. E então, fica o meu abraço, a minha gratidão, honra ao o melhor pastor que existe no planeta. Esse pastor, ele é fantástico, não é? Cara, Pastor Murilo, vou falar para você, eu tiro o meu chapéu para ele. É um grande homem de Deus. Vocês estão de parabéns pelo pastorzaço que vocês têm nessa igreja. Glória a Deus, viu? Amo vocês, que Deus abençoe. Até mês que vem, se Deus quiser. Amém, glória a Deus, queridos. Palavra extremamente importante para esse tempo, para a nossa caminhada. Que você guarde isso no seu coração. Todos nós gostamos de momentos felizes.
e oramos por esses momentos, mas nem sempre nossa vida são só desses momentos, mas minha oração é que a grande maioria do tempo da sua vida seja momentos tremendos, em nome de Jesus. Amém? Que bom. Alguns recados, já quero encerrar. Primeiro quero agradecer a cada um que nos visitam. Querido, Deus abençoe você, que você tenha uma semana incrível. Essa casa é sua casa, que você possa sentir muito bem nesse lugar, amado, querido. E meu convite é que você possa crescer em Deus, amém? E nós estamos aqui para servi-lo, no que você precisar, se nós pudermos ajudar de alguma forma, nós estamos aqui. Nós temos uma programação aí normal da semana. Quarta-feira nós temos culto das mulheres. Quarta-feira à noite nós vamos ter o curso de batismo, porque domingo que vem nós vamos ter batismo aqui, né, gente? Gente, eu estou numa expectativa. Se eu fosse você, eu não faltaria domingo que vem. É sobrenatural, não tem como te contar. Eu queria muito que você estivesse vivendo o momento, o ambiente que é formado. Vai ser sobrenatural, vai ser domingo à noite, às 19 horas, nós vamos estar aqui. Então, você que ainda está em dúvida e quer batizar a tempo, passe lá na secretaria, dá o seu nome, nós vamos tirar todas as dúvidas, temos um grupo do WhatsApp para estar vendo tudo, conversando, ok? Mas quarta-feira, 19 horas, nós vamos estar aqui, pastor Alexandre, pastora Anice, pastora Cris, nós vamos estar aqui ministrando, tirando todas as dúvidas, ok? Quinta-feira, culto, sábado temos culto dos jovens. Gente, um monte de jovem nesse encontro. Vocês têm um horário só de vocês. Sábado, 19 horas, tem sido sobrenatural. Jeff, fica de pé. Elaine, fica de pé. Cris, fica de pé, por favor. Gente, esses três são os pastorzão dos jovens, gente. Então, vocês grudam nesses três aí, ó, olha para eles. E são assim, têm sido usados tremendamente, com mais a equipe deles. Sábado, 19 horas, tem sido muito bênção. Domingo de manhã nós temos escola, 9 horas da manhã, das 9 às 10. E domingo à noite, às 19, vai ser um culto sobrenatural de batismo. Amém? A equipe da oração está aí? Vem cá, por favor. Você, de alguma forma, você ficou com vergonha, ou você tem uma causa diferente, que você gostaria de receber uma oração, ok? Nós estamos terminando o culto, você, no final do culto, você pode vir até qualquer um deles, eles estão aqui para orar por você. Então, se você deseja oração por algum motivo, alguma causa, é só você vir em qualquer um deles, que eles vão estar orando por você. Outra coisa, de repente você quer saber mais, você quer participar dos grupos de WhatsApp, saber da igreja, procure um deles também, ou na secretaria, e dê o seu nome e o seu número de telefone, porque nós entraremos em contato e colocamos no grupo e etc, ok? Mas não tem como eu sair daqui e são muitas pessoas, então se você tem essa vontade, dê o seu nome e o seu telefone, ok? Mais uma vez, mames, paps, Léo, Deus abençoe vocês, igreja linda de Barretos, aquele povo abençoado, todos vocês, que seja realmente um tempo incrível. Vamos ficar de pé para a gente terminar? Esqueci mais algum recado? Que eu me lembre, não. Espero que não. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado mais uma vez pelos encontristas, por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso final de semana. Em especial por cada vida, Pai, que o Senhor trouxe aqui. Aqueles que talvez vieram de curioso, aqueles que vieram por um convite. Pai, que o Senhor toque nesse coração, que uma semente seja plantada. Pai, não por causa de uma igreja, não por causa de uma estrutura, mas por causa do Senhor, que eles tenham fome, desejo de conhecer mais o Senhor, estar mais perto do Senhor, para que todos os teus propósitos se cumpram em todos nós, Pai. Minha oração é que cada um, cada família, cada casa, seja tremendamente abençoado, que nós tenhamos uma semana incrível, Pai, cheia das tuas bênçãos, da tua
das tuas experiências, do teu cuidado, do teu amor. Nós precisamos do Senhor. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela tua igreja. Nós te amamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê 55 abraços, não sai sem abraçar a pessoa que está do seu lado, não. Uma ótima semana, até semana que vem, em nome de Jesus.